Então, Adriles, Magno Malta, Eduardo Girão, Marcos Duval entraram com recurso na sexta-feira para invalidar a deliberação que rejeitou o relatório final da CPI do crime organizado. Lembra que no relatório final estava o indiciamento do Paulo Gustavo Goné Branco e dos 3 ministros do Supremo, Toffoli, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes. O objetivo é anular a votação que reprovou o texto do Vieira com esses indiciamentos. E agora, eles estão citando o exemplo das trocas que tiveram lá do Jorge Cajuru pela Soraya Tronic e do Sérgio Moro pelo Beto Faro, por conta de uma manobra que o governo fez, Adriles Jorge. Bom, é exatamente isso, né? Você tem uma implicação absurdamente óbvia do senhor Gilmar Mendes, do senhor Dias Toffoli, do senhor Alexandre de Moraes e o Paulo Gonet como prevaricador em relação ao Banco Master, né? Os dois receberam dinheiro vivo, dinheiro através da mulher, dinheiro para comprar resort, dinheiro para fazer cassino no resort. Os dois eram diretamente vinculados ao Vorcado de maneira quase que umbilical. O Gilmar Mendes tem a questão dos habeas corpus e o Paulo Goné Branco fez olhos moucos e ouvidos moucos para tudo isso que estava acontecendo e foram devidamente indiciados pelo relatório final do Alessandro Vieira e, eventualmente, 2 membros da CPI, como bem disse o Marco, foram trocados de uma maneira solerte e absurdamente, ostensivamente infame pela Soraya Tronic e pelo Sérgio Moro e o Marcos Duval foram trocados pela Soraya Tronic, que é uma aliada de primeira ordem do governo, e o Cajuru, que é um doido de pedra, que é maleável, que é manipulável por qualquer um, para mudar e alterar e distorcer todo o relatório final. Ou seja, isso não é só uma questão pró-governo ou pró-STF, é pró-corrupção, entendeu? É pró-conluio com o crime, é uma coisa assim pavorosa que está acontecendo no país. Agora, o senhor Magno Malta tenta reverter de maneira objetiva, o Magno Malta, que inclusive meu amigo, tenta reverter de maneira objetiva essa manobra completamente tosca, totalmente tacanha. O que acontece no Brasil, o que deve acontecer no Brasil, é que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo. Não é? Qualquer criança sabe que receber dinheiro de um julgado, um juiz receber dinheiro de um julgado, de um pré-condenado, que o homem já está previamente condenado por corrupção, é uma coisa que compromete não só o julgado como o juiz, qualquer criança de 8 anos. E essa pessoa tem que ser indiciada, tem que ser acusada como corrupta também. Não tem jeito, não tem jeito de dourar as palavras, dourar e filtrar as palavras para encobrir o que é o Alexandre de Moraes, o que é o Dias Toffoli e o que o senhor Gilmar Mendes tem feito no exercício de seus, entre aspas, cargos, né? No exercício do seu ministério, no exercício da sua vida como juiz, que é exatamente subverter o princípio de justiça e prevaricar ou estabelecer um conluio de poder com gente corrupta e gente criminosa. Entendeu? Eu sei que eu tenho medo de ser preso de falar isso, Marco Antônio, mas qualquer pessoa tem que falar de maneira clara e objetiva. Porque as pessoas estão vendo de maneira clara e objetiva o que está acontecendo, assim como as pessoas estão vendo de maneira clara e objetiva todo o esforço do governo para encobrir os crimes perpetrados por ministros da Suprema Corte. Por quê? Porque a Suprema Corte é que tirou o Lula da cadeia. Arrancou o Lula de uma prisão, onde ele foi condenado por 3 instâncias, por uma dezena de juízes, para se tornar presidente da República e fazendo campanha para esse homem. Então você tem toda uma articulação, um conluio de pessoas criminosas e defensoras de criminosas no Brasil que estão exercendo o poder, do poder executivo ao poder judiciário. Você tem uma quadrilha no poder. Você tem uma quadrilha no Supremo Tribunal Federal, e se você disser que você tem uma quadrilha no Supremo Tribunal Federal ou no governo, você corre o risco de ser preso pelos quadrilheiros. E aí, o que o senador Alessandro Vieira fez, o que o relatório final da CPI do crime organizado fez, foi exatamente estabelecer esse conluio e essa articulação óbvia entre juízes do Supremo e o crime organizado. A questão que se coloca é muito simples. E aí você tem uma articulação óbvia do governo para poupar os juízes que colocaram o seu poder da maneira como foi colocada. Entendeu? Então, assim, fazer um comentário sobre isso, até eu acho assim, a tentativa do Magno Malta talvez não dê muito certo, mas ela tem que ser feita, ela tem que ser objetivada, ela tem que ser mostrada, ela tem que ser traduzida em uma ação para que a população perceba que está na hora de fazer, com as devidas vênias que eu faço aos juízes que estão tendo uma insurreição civil.
Não basta fazer uma eleição nesse país, mas você tem que ter uma insurreição civil antes de eu ser preso, democrática, institucional, para que as pessoas vão às ruas e peçam impeachment e a devida punição, não só dos juízes, mas quem está protegendo esses juízes de uma maneira articulada e política. É isso que tem que acontecer.